Bora lá, nação, para mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo aqui, convido você a se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Craque Neto reage ao amasso do Flamengo em cima do Corinthians dele por 4-0, com direito de 2 gols de Pedro de Arrascaeta e Everton Cebolinha. Vamos ver ao vivo o choro de Neto. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o corte. Créditos na descrição. Tem as informações e falar tudo lá do Flamengo e o Corinthians, um amasso, um rolo compressor em cima do Corinthians. Bota ele aí. Tudo bem, craque Neto? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado na tela da Band. Aqui no Maracanã, um verdadeiro atropelo do Flamengo pra cima do Corinthians. Goleada por 4-0, que começou a ser construída logo aos 4 minutos da primeira etapa com o Everton Cebolinha. O segundo gol rubro-negro foi do uruguaio de Arrascaeta, que bateu colocado para ampliar. O terceiro gol do Fla saiu de um erro de Hugo Souza. Ele tentou sair jogando, deu nos pés do atacante Pedro, que não perdoou. O último gol do jogo saiu também dos pés do camisa 9, que após cobrança de pênalti deu números finais à partida. O novo técnico do Corinthians, inclusive, Dorival Júnior, estava aqui no Maracanã acompanhando a partida. Agora as duas equipes viram a chave para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Corinthians terá pela frente o Novo Horizontino. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Em relação ao jogo, independentemente do pênalti, Godoy, foi pênalti ou não para você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, estava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você que é Sada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje, Flamengo e Corinthians, esse atropelo? Netão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário que você fez do jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0, gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave, e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então, hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance perigoso... Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte: vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar fechado. Tá pensando que é sub-20, lógico. Joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis, ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara pra tentar fechar o time. Martins, Alex Santana, outro 3 zagueiro. Do jeito que tava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes. Primeiro trabalho do Dorival, tá? Só 4 vezes? É só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação. Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos da Rede Globo. Parabéns à transmissão hoje, colocando as coisas antigas. Parabéns ao Luiz Roberto, parabéns ao Caio e também ao Júnior, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Parabéns aos 60 anos da Rede Globo, parabéns a todas as pessoas, parabéns a tudo que vocês aí. Parabéns, não é fácil ter 60 anos de televisão. Qual a ideia que você viu, Marília Ruiz, desse atropelo? O porquê do atropelo? O atropelo foi técnico e tático. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora as defesas que o Hugo conseguiu fazer, fora os gols perdidos também, porque o Flamengo perdeu gols nessa partida. Acho que o Corinthians, nos últimos dias, ficou abandonado. Com todo o respeito ao Orlando, ele já não fez um grande trabalho no Sub-20. Acho que nas últimas partidas o Corinthians ganhou, sabe-se como, do Sport em casa. Depois do Racing, com 1 a menos, do jeito que foi aquela partida. No começo, 11 contra 11, o Corinthians não estava melhor que o Racing, que é um time muito modesto do Uruguai. E hoje as escolhas foram muito equivocadas. Aí eu pergunto, como eu perguntei no meu Twitter, quem é o chefe do Orlando? Com quem ele conversou para escalar esse time hoje no Maracanã? O Corinthians não só não competiu,
Então tem também os jogadores que entraram, como disse o Neto, com uma impressão de que estavam à praia ou estavam passando o final de semana. Na verdade, o Flamengo estava 100 por hora e o Corinthians a 10. Exatamente. Isso é verdade. O Flamengo fez uma partida excepcional. Os jogadores do Corinthians muito abaixo. Só o Romero pode falar alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo hoje? O Gileri também, lá do lateral esquerdo. Só ele pode falar? Acho que tem mais gente que precisava falar. Inclusive, o presidente do Corinthians precisa dar uma satisfação à torcida de vez em quando. Porque senão fica difícil aparecer só quando o Corinthians foi campeão paulista ou de vez em quando dar uma entrevista. Acho que o Corinthians precisa respeitar o sofrimento que o torcedor teve nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. 2 rodadas seguidas do jeito que está o Corinthians sem técnico. Mas o Tite desistiu na terça-feira. Ok, o Tite desistiu na terça-feira. Mas acho que o comando do futebol, que me parecia tão fechado, e olha, posso até falar que a demissão do Ramon e o Ramonzinho parecia que o trabalho tinha chegado no teto, mas parecia que o CT estava blindado. De lá para cá, parece que o CT está totalmente perfurado com as notícias de fora, com os problemas do balanço, com os problemas da polícia, com os problemas da vai de bet, e o futebol foi abandonado. O que aconteceu hoje no Maracanã foi um time excepcional, fazendo uma partida perfeita, com a marcação em pressão, com jogadores de defesa quase na linha do meio de campo, não deixando o Corinthians respirar, todos no estado da arte. Talvez só o Gerson parecia, todos jogando tão bem, parece que o Gerson não jogou bem, não é verdade, mas entre o que jogou a Arrascaeta, o que jogou o De La Cruz, o que jogou o Pulgar, o que jogou o Pedro, você fala, bom, hoje o Gerson não se destacou tanto. Mas o Corinthians em campo hoje foi um vexame. Godoy, dá para entender que o Flamengo, ele tá anos-luz da frente dos outros clubes, mas não tenho dúvida nenhuma disso, a pergunta é para você. O Flamengo entrou com o De La Cruz marcando pressão, com o Pedro marcando pressão, com o De Arrascaeta marcando pressão. O primeiro gol do Cebolinha tinha 8 jogadores do Corinthians dentro da área, com um goleiro. Wesley e Ayrton Lucas subindo, né? Então, mas isso dentro da área. Aí o cara vem por dentro. Aí o Corinthians vai, sai o Memphis. Não sei não, Memphis, mas tudo bem. Aí ele bota o Igor Coronado, um time fraco na marcação, um time difícil. Como é que você enxergou esse jogo do Flamengo, que foi arrasador, falar a verdade? Nós vimos uma equipe organizada, né? Organizada contra uma desorganizada. Nós vimos uma equipe jogando com intensidade, com outra jogando, passeando em campo, andando em campo, mostrando uma diferença física. Isso. Física muito grande, uma diferença desproporcional fisicamente nessa fase da competição. Sério, 7ª rodada, hein? Nessa fase da competição. E o pior, né? Com solução de continuidade de um trabalho que estava sendo feito com um certo planejamento. Agora quem chega vai ter que fazer tudo de novo. Então nós vimos isso em campo. Uma equipe eficiente, porque além dos gols que fez o Flamengo, teve as defesas que o Hugo acabou fazendo e evitando maior quantidade de gols. Então nós vimos uma equipe com muita disciplina para alcançar o objetivo, e uma outra equipe que não tinha comprometimento, pelo menos não demonstrou comprometimento com o tamanho da responsabilidade que era enfrentar esse jogo, fazer esse jogo, participar desse jogo. Corinthians contra Flamengo, que é considerado o clássico do Brasil em termos de multidão, de popularidade, né? O maior clássico do futebol brasileiro. Então, alguns jogadores do Corinthians, há algum tempo eu estou sentindo que parece que o importante do ano já foi alcançado, o Campeonato Paulista. Qual a ideia da chegada do Dorival Júnior, daquilo que ele viu, né, de já quarta-feira enfrentar o Novo Horizontino na Copa do Brasil? No domingo eu não sei com quem que é. No sábado, sábado com o Internacional. Sábado com o Internacional aqui ou lá? Em casa. Itaquera. Qual a ideia do Dorival Júnior? Qual a ideia da contratação dele? Que por sinal foi bem rápido, do Tite pro Dorival Júnior, porque o único nome era o Tite, que a gente disse aqui no domingo passado, né? Aí o Tite teve, infelizmente, a ansiedade, esse problema, em que as pessoas deveriam respeitar mais, sabe? Respeitar o momento do cara, o momento do ser humano. Tá aí o Dorival Júnior, o que pensar? Neto, essa é uma questão difícil, porque assim, o Pedro Silveira deixou o comando da direção de finanças lá do Corinthians, né? Nessa semana ele deu uma entrevista exclusiva lá para a Rádio Bandeirantes e até a gente questionou, mas o Corinthians tem dinheiro para pagar 3 milhões para uma comissão técnica? Ele falou, olha, eu vou falar com o presidente, eu vou falar que não dá. Aí eu perguntei, dá para contratar um jogador para pagar o que o Memphis recebe? Ele falou, não, isso está fora da nossa política. Por que eu estou falando isso? Porque não basta o Dorival chegar e tentar resolver a questão da defesa.
O problema é maior. É Mateuzinho, que não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians. É o Félix Torres, que não deveria passar nem em frente ao Parque São Jorge. Pô. Mas se jogasse hoje, seria 10. Gustavo Henrique e o Ramalho foram mal em tudo hoje. E o que jogou um pouquinho melhor foi o Angileri. Jogou mesmo. Um pouquinho melhor só. Não então, comprometeu, Não né? comprometeu, exato. Neto, se não trouxer jogadores, nem o Dorival vai conseguir acertar o sistema defensivo. E quando eu falo sistema defensivo, é um negócio mais amplo. Todo mundo tem que ajudar na marcação. Mas essa linha defensiva de 4, goleiro e mais uns 4, precisa ter qualidade técnica. Sem isso, esquece, né? Tudo bem. Você foi jogador, você sabe, vamos lá. Falar isso pra você. Mas o que o Dorival Júnior pode trazer de benefício para esses jogadores nesse momento? Acho que Posicionamento. simples, né? Acho que posicionamento é algo... Desculpa, Marília. Posicionamento e bola aérea. Se bem que hoje bola aérea não foi o problema, né? Hoje é o jogo rasteiro do Flamengo é que arrebentou o sistema de marcação. Mas bola aérea tem sido um terror, um pavor desde o ano passado. Ainda com o Ramon e o Ramonzinho. Qual a ideia sua, Marília, da chegada do Dorival Júnior, que já estreia na quarta-feira, amanhã já está no CT? Se for o Dorival Júnior, que assumiu os últimos clubes desde que ele saiu do Ceará, é um Dorival Júnior que arruma time rápido, porque faz o simples. Ele até não gosta dessa crítica, porque o Dorival é arroz com feijão, o Dorival é nota 6,5. Bom, 6,5 é melhor do que 1,5, né? Qualquer 6,5 é melhor do que o 0,5 que o Corinthians ganhou hoje lá no Maracanã. É um técnico que faz o simples. Então, acho que talvez se ele colocar o jogador, a bolinha na bolinha, o quadradinho no quadradinho, ele não vai colocar o carrilho aberto do lado direito para ser meia do lado direito. Talvez como é que você coloca isso, o seu Orlando, o seu Nenê, né? sabendo que você tem um meio-campo tão forte no Flamengo? Pois é. É burrice, né? É burrice. Então, talvez, isso ele pode fazer bem. Talvez ele não tenha no Corinthians aquela obrigação que ele teve na seleção de sair jogando. Então, o Dorival começa, já rasga a cartilha que você tem do 4-2-4, você rasga. No Corinthians não tem ponta e o Corinthians não tem nem 2 primeiros volantes para fazer isso. Ele tentou fazer um pouco no São Paulo, mas no São Paulo ele tinha meias. Quando ele pega o Flamengo arrebentado do português que gostava da marmita no vestiário, ele faz o quê? Ele faz o simples. Na época ele consegue escalar 2 atacantes, que era o Gabigol com o Pedro, porque o Bruno Henrique estava machucado. Eu acho que ele tem que... O que deu certo com o Ramon e o Ramonzinho? O Corinthians usou 4-4-2. Não tem o Galo. Então, okay, na verdade, o Dorival Júnior foi bem no Ceará, foi bem no São Paulo, foi bem no Flamengo, não foi bem na seleção em termos de jogar futebol, porque ele teve 2 derrotas só. Você vê que loucura que é o futebol. Daquilo que você enxerga, do elenco do Corinthians, daquilo que você vê, o Dorival Júnior, ele tem condições de fazer o Corinthians ser um time para brigar pelo título, brigar pela Libertadores? Qual a ideia sua? Eu acho que ele tem condição de fazer o Corinthians brigar por um título de Copa. Como a situação da Sul-Americana ela está aberta, porque o Corinthians está fora da zona de classificação hoje, até do play-off, mas existe essa possibilidade que ele vai fazer jogos em casa ainda, ele pode brigar por uma Copa. E tem que fazer um campeonato brasileiro decente, porque também é bom lembrar que o Dorival no São Paulo tinha rendimento muito ruim fora de casa, porque o São Paulo foi indo até a final da Copa do Brasil. O Corinthians tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Há muitas temporadas que o Corinthians faz a torcida sofrer no Campeonato Brasileiro, e eu acho que ele tem que se preocupar com isso. Essa pergunta, só rapidinho. O Godoy também pode falar? Sim, só ia lembrar um negócio. Desculpa. Completo, o Godoy deixou. Ele fez 2 coisas legais nas passagens pelo Flamengo e pelo São Paulo. Muita gente fala, o Pedro e o Gabigol não podem jogar juntos. Jogaram juntos, jogaram bem. E o que ele fez com o Alisson? Que era ponta lá no início da carreira. E acertou o São Paulo. Então, alguma novidade ele vai implantar? Não, ele vai fazer o time jogar. Qual a ideia do Corinthians? Qual a ideia do Dorival Júnior? O que você enxerga? Daqui a pouco tem muita coisa do jogo aí para vocês todos. Qual a ideia do treinador que foi assistir o jogo? Não era ele, era o Tite. Mas logo em seguida o Fabio Soldado já contratou, foi lá. Qual a ideia, Godoy? A ideia é, a imagem que ele tem, o conhecimento que ele tem, ele pode falar para o jogador para fazer determinada função e o jogador vai ter que fazer. Não é a situação de um técnico do Sub-20 mandar impor. E que deixou o mesmo time, poderia ter mudado a forma de jogar, jogando contra o Flamengo e não teve peito. Cara, não tem autoridade. Não tem autoridade. Ele vai para uma condição que ele lá está lá para... Por favor, será que você pode fazer isso e aquilo? Essa já é a diferença do Júnior. E outra coisa, precisa trazer jogador para aumentar a competitividade na troca de jogadores, na disputa por posição e também na responsabilidade de quem está aí
fora de campo. Porque a gente está sabendo que o pessoal está gostando do que São Paulo tem de bom durante as 24 horas. Né? Bastante, hein? A gente sabe, né? Bastante, hein? Por isso que a perna tá pesada, hein? Porque... E bastante, hein? Não é só falta de preparador físico, de preparação física, de condição de clube físico, de condicionamento físico no campo, nas horas trabalhadas. Nas horas de repouso que tá tendo problema. Vamos lá, zona mista do Flamengo e Corinthians aqui no apito final para 7k.bet.pr. Versão do adversário. Pensando que o adversário vai fazer o seu melhor jogo e pensando em todas as possibilidades que eles fazem durante os últimos jogos. Então a gente trabalhou em relação a isso, a gente trabalha sempre muito focado no que a gente tem que fazer em relação ao que o adversário faz dentro de campo, não perdendo o nosso padrão, a nossa base, as nossas dinâmicas dentro do campo, adaptando uma ou outra coisa conforme o adversário marca, conforme ele pressiona, conforme ele vem pressionar. Então são essas adaptações que a gente faz, mas lógico que a gente nunca pensa, ainda mais num jogo contra o Corinthians, que ia ser um resultado assim, e acredito que o resultado foi construído muito pela postura que a gente entrou dentro de campo. Como eu falei ali, é um privilégio estar jogando do lado do Pedro, o melhor centroavante do Brasil. Estou muito feliz dele estar de volta, tá podendo voltar bem, tá fazendo gols. Se eu não me engano, já voltou, tá sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então estou muito feliz e espero dar muitas assistências para ele. Não é novidade para ninguém jogar junto com o Pedro. Creio que todos que estão aqui já jogam junto, conhecemos muito bem o Pedro. O Pedro é o melhor 9 do Brasil, como eu falei, e vai nos ajudar muito. Espero que todos estejam muito bem, porque o ano é muito grande e precisamos de todo mundo. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa recuperação ter sido excelente, né? Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação. Então isso foi super importante também. Então, e hoje poder fazer um jogo desse, né, com a vitória, né, com placar elástico, placar que foi muito bom. Agradecer aos companheiros, comissão técnica que fizeram parte dessa recuperação, desse processo. E sem dúvida nenhuma foi muito bom e tem sido boa também essa recuperação, essa fase inicial em jogos também. Na verdade, eu acho que o professor vai dar a opinião dele sobre o que ele viu ali que precisa melhorar. Temos bastante coisa para melhorar. Foi um resultado bem atípico daquilo que a gente estava esperando. Viemos aqui para competir, viemos aqui para dar o nosso melhor e não conseguimos. Mas agora é trabalhar. Temos agora um novo comando, uma nova história, uma nova trajetória, um professor que é campeão, que sabe o caminho das vitórias. Então ele vai saber melhor do que eu responder o que a gente precisa melhorar dentro de campo. Em relação à torcida, às vaias, essas coisas, faz parte do futebol. Teve aqui, vai ter em outros lugares. Mas mexe contigo, não? Não mexe. Eu trabalhei muito e trabalho muito minha cabeça para esses momentos, né? Não só para momentos bons, mas principalmente para momentos ruins. E como eu falei ali antes, não é um erro que vai mudar quem eu sou, não é o acerto que vai me fazer o melhor do mundo, o erro que vai me fazer o pior do mundo. E faz parte do futebol e encarar isso da melhor forma possível para que quarta-feira já esteja melhor da melhor forma. Um jogo muito baixo do time, especialmente no primeiro tempo, onde eles tiveram muito espaço para jogar, a gente não teve atitude para poder reverter isso, porque a gente pode jogar mal taticamente, eles podem ser superior no início, mas também foi comportamental o jogo de hoje. Faltou um pouco de atitude do time. Eu sou o primeiro a me cobrar, porque, claro, eu joguei, sou capitão do time, todo estava dentro de campo. E eu falo por mim, estou falando também por mim, que a gente tem que melhorar, eu tenho que melhorar nisso também. Mas com certeza o Dorival vai vir para arrumar isso. Ele é um cara vencedor, experiente, sabe o que tem que fazer dentro do vestiário. E a gente está na expectativa e claro que não tem muito tempo de trabalho, né? E na quarta-feira a gente tem jogo de novo, mas temos que reagir rápido. Aqui não dá tempo para lamento, é o Corinthians, temos que reagir rápido e com certeza a gente tem esse dia para descansar e trabalhar um pouquinho para fazer uma melhor apresentação na quarta. Vamos lá, 2-0 pro Bragantino, que vai para 13 pontos, tá com 30 e... Junto com o Palmeiras. 13. 30 e quantos minutos? 38. 38 minutos, 2-0 pro Bragantino com 13 pontos. Sabe quem é o treinador do Bragantino?
Você sabe aí do apito final? Você sabe do Brasil inteiro? Você abra. Que foi mandado embora. Que o treinador, que o presidente deu uma entrevista, não sei o quê, tem que mandar embora se não fizer o que eu quero. Não é assim futebol. Futebol não é arroz, não é feijão, não é óleo. Você chega na gôndola, você compra ou não compra. Se você tem dinheiro, você compra. Põe. Tira, põe. Futebol não é assim, não. O cara tem dinheiro, mas não tem visão daquilo que é o futebol. Não deixou os caras contratar todo mundo? Não deixou botar só filé mignon? Pô, mas as pessoas que vão nos seus supermercados, eles compram alcatra, não compram? Compra 100, né? Compra patinho, fraldinha, compra costela, colchão duro. Porque no futebol não tem só filé mignon. No futebol tem muito mais costela, muito... É isso aí, nação. Craque Neto se rendendo ao vivo ao Flamengo. Pedro Arrascaeta, o Flamengo que ganhou por 4-0 no Maracanã. E ele mesmo reconhece que foi um amasso, foi um atropelo do Flamengo. Eu contei aqui que poderia ser 8-0. Foram os 4 gols feitos, 2 bolas na trave. O gol que Pedro perdeu não, eu acredito que foi mais mérito de Hugo Souza, que ele colocou o pé ali, tanto é que Gerson pede a bola, 7, e o chute, a tabelinha de Dela Cruz com Pedro bota ele de cara, ele chuta de chapa, e Hugo Souza faz a defesa ali. Então o Flamengo criou chances claras de gol, que poderia ser 8-0 em cima do Corinthians. O que falar de Pedro, que retornou como titular no time do Flamengo? Todos nós esperávamos e almejávamos o retorno dele, porque é o melhor centroavante do Brasil. Todos nós sabemos disso, independente de quem torce ou não para o Flamengo. Ele é o titular da seleção brasileira, o 9 que qualquer time gostaria de ter. Pedro, que voltou fazendo 2 gols, e também o excelente futebol de De Arrascaeta, fez o seu gol, sofreu o pênalti. Eu acredito também que Felipe Luiz, ele escalou muito bem. A imprensa esportiva fala muito que Alexandro é titular da lateral esquerda, mas está voltando de lesão, então jogou Ayrton Lucas. Mas o time titular, na minha opinião, na minha visão, é esse. Danilo ainda precisa procurar o seu espaço. Acredito que ele vai jogar em jogos decisivos, Copa do Brasil, que o Flamengo tem várias competições esse ano, tem o Mundial de Clubes, a Libertadores. A intenção é também ganhar o Brasileiro, então ainda tem 4 competições pela frente. Danilo vai sim ter seu espaço. Mas eu acredito que ele acertou em tirar Michael da titularidade, colocar Everton Cebolinha, que foi o que aconteceu. Ele que fez o primeiro gol, abriu a porteira, aos 4 minutos ele fez ali o primeiro gol do Flamengo. E também colocar Bruno Henrique no banco. Então esse retorno imediato de Pedro como titular fez Bruno Henrique ir para o campo, ir para o banco, porque ele realmente estava vindo de uma má fase, né? Teve a polêmica dele sobre a aposta, a família, ele não estava rendendo muito bem. Então Felipe Luiz fez bem em colocar o meio de campo com força máxima, Eric Pulgar, que joga esse jogador, por isso que Felipe Luiz elogia muito ele. Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson, esse foi o meia que dominou ali o meio de campo do Corinthians e foi um amasso. E também aí ele foi lá com a velocidade de Everton Cebolinha flutuando ali pela ponta esquerda, e o brilho, a majestade de Pedro como centroavante ali, jogando muito, saindo da área, mostrando dinâmica, força, raça, bateu muito bem o pênalti, é diferente do último contra a Juventude, onde ali o goleiro defende e depois ele faz o gol dando um carrinho. Bateu firme, forte, sem a paradinha dele. Então acredito que ele também vem se aprimorando e melhorando as suas batidas de pênaltis, as suas cobranças. Então Pedro voltou como titular. Eu acho que o Flamengo agora tem a decolar. O Palmeiras, que foi derrotado pelo Bahia por 1-0 na sua própria casa, no Allianz Parque. Então o Flamengo aí líder, isolado, com bastante saldo de gols. Só os últimos 2 jogos, contra o Juventude e agora contra o Corinthians, o Flamengo botou 10 saldos de gols contra o segundo colocado ali no Brasileirão. Então o Flamengo vai realmente colocar em prática o que a Felipe Luiz e a diretoria vem falando,
que a prioridade é o brasileiro. Se você gostou do Mengão, gostou do que viu, então se inscreva no canal, ative as notificações. Tem uma opinião diferente? Também expresse aqui nos comentários. Deixa aquele like que vai nos ajudar bastante. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!